Oi, tudo bem? Não é, gente? Vamos passar o nosso Natal aí bem direitinho, né? Se cuidando, com a família, né? Não vamos sair por aí passeando que ainda não podemos, não é mesmo? Para que em 2021 podemos estar todos presentes, né? Então temos que nos cuidar, tá certo? Vamos agora à nossa disciplina de recuperação de história. Vamos lá. Pré-história, né? Vamos começar pelo início. Pré-história. A pré-história corresponde ao período anterior ao da invenção da escrita. Naquele período, os homens eram nômades, isto é, não tinham moradia fixa e se abrigavam eventualmente em cavernas, tá? Em momentos de frios à noite, né? E etc. Vestiam-se com pelos de animais, caçavam, pescavam e coletavam frutas, né? Eles viviam se mudando para cá, para ali, onde dava certo, né? E à noite, em noites de frio, eles iam para a caverna, tá bom? Os primeiros habitantes do Brasil, quem foram? Quando Pedro Cabral, né? Quando Pedro Alves Cabral chegou às terras que hoje chamamos de Brasil, nelas já viviam vários grupos indígenas, né? Cada um com seus costumes, suas crenças, sua organização social, enfim, sua cultura. Como os portugueses vieram navegando pelo litoral, né, pelo oceano, os primeiros indígenas com quem tiveram contato foram os povo tupi, pois durante aquela época eles eram o maior grupo no litoral brasileiro, tá bom? Agora vamos para a cultura africana, né? Os negros africanos foram trazidos para o Brasil para serem a mão de obra escrava da lavoura de cana-de-açúcar. E herdamos da presença do negro do Brasil até hoje, né? O vocabulário, ó, bagunça, dengo, sinhá, moleque, cachimbo, gangorra. Gente, e outras palavras a mais que nós usamos hoje, que nós herdamos dos negros. Música, o batuque, o samba, maracatu, a capoeira, né, que nós gostamos. E as técnicas, os manejos da agricultura e da mineração, né? A plantação, tá bom? A mineração, que é técnica, técnicas. A alimentação, só coisa deliciosa, né? O vatapá, acarajé, azeite de dendê, mucuzá e outras mais. Então, essas coisas aí, vocabulários, música, técnicas, alimentação e outras coisas mais que que nós herdamos dos negros e até hoje nós utilizamos, com certeza. A literatura africana era predominantemente de tradição oral, falada, assim como a música. Vamos agora para governo geral. Governo geral. Objetivos do governo geral foi centralizar o poder da colônia, fiscalizar, ajudar as capitanias para que elas se desenvolvessem e tentar combater o contrabando praticado pelos franceses e ingleses, tá bom? Esses são os objetivos. Você tinha perguntado, entender? É essa a resposta aí. O objetivo, né, do governo geral foi centralizar o poder da colônia, fiscalizar, ajudar as capitanias para que elas se desenvolvessem e tentar combater o contrabando praticado pelos franceses e ingleses, tá certo? Então, os principais governadores gerais foram o primeiro governador geral, Tomé de Souza, que ficou de 1549 a 1553. Seus principais fatos de administração de Tomé de Souza fundou a cidade de Salvador, né, na Bahia, que foi a primeira capital do Brasil. Pacificou os indígenas da região com a ajuda de Diogo Álvares, trouxe os primeiros jesuítas, chefiado por Manuel da Nóbrega, desenvolveu a plantação de cana-de-açúcar e mandou construir engenhos, tá? E o segundo governador-geral, Duarte da Costa, de 1553 a 1558. Principais acontecimentos de Duarte da Costa foi a fundação do Colégio de São Paulo pelos jesuítas, né, Manuel da Nóbrega e de José de Anchieta.
A invasão francesa no Rio de Janeiro, em 1555, na Baía de Guanabara, desenvolvimento entre o bispo e o governador. Terceiro governador-geral foi o Mendes Sá, de 1558 a 1572. Os fatos mais importantes de seu governo foram fundação da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, por seu sobrinho Estácio de Sá, em 1º de março de 1565. Pacificação na Confederação dos Tamoios, né? Expulsão dos franceses do Rio de Janeiro com o auxílio de Estácio de Sá em 1567 e desenvolvimento da agricultura e combate ao contrabando, né? É muito contrabando, né? Então, entradas, agora vamos para as entradas, bandeiras e moções. As entradas tiveram início após a descoberta do Brasil e eram expedições, né, expedições de caráter oficial que não deveriam ultrapassar o limite posto pelo Tratado de Tordesilhas. Lembra aquela linha imaginária? As bandeiras eram expedições organizadas por colonos, portugueses, indígenas e mamelucos que decidiam se aventurar pelo interior do Brasil, sem autorização da corte portuguesa. As moções foram bandeiras paulistas que se deslocavam, né? Foram bandeirantes paulistas que se deslocaram pelos rios a fim de abastecer de alimentos, instrumentos de trabalho, pólvoras e armas, os que se dedicavam à procura de minérios, de ouros, né? De pedras preciosas. E Confidência Mineira ou Conjuração Mineira. Foi uma conspiração que ocorreu em Vila Rica, né, que hoje é a cidade de Ouro Preto, no estado de Minas Gerais. Aconteceu em 1789. Os objetivos dos Inconfidentes eram a independência do Brasil. Também pretendiam instituir a República, também queriam a programação da República, fundar uma universidade, abrir escolas e criar o serviço militar obrigatório. Os Inconfidentes eram pessoas cultas, escritores, poetas, mineradores, militares, né, idealistas. Alguns eram muito ricos, tá? E queriam, né, defender os pobres, os escravos, né, a libertação dos escravos. A independência do Brasil, né? A independência do Brasil aconteceu em 1822, tendo como grande marco o Grito da Independência, que foi realizado por Pedro de Alcântara, Dom Pedro I, durante o primeiro reinado. As margens do Rio Ipiranga, qual foi o dia? Todo mundo sabe disso assim de olhos fechados, né? No dia 7 de setembro de 1822. Não é mesmo? Com a independência do Brasil declarada, o país transformou-se em uma monarquia com a coroação de Dom Pedro I, né? Por meio da independência, o Brasil deixou de ser uma colônia portuguesa e passou a ser uma nação independente. Por esse evento, o país organizou-se com uma monarquia que tinha de Dom Pedro I como imperador. Então, o Brasil definitivamente estava livre de Portugal. Era independente. Bom, fazer, né, o TD, vim pegar o TD na escola, né, no dia 21, vim pegar o TD direitinho e no dia 23 vem devolver o TD da matéria que você ficou de recuperação. Se você ficou só história, você vai pegar só o TD de história. Se você ficou só matemática, você vai pegar só o TD de matemática. E tem até 23 de 12, gente. 23 agora de dezembro, tá bom? Beijo, Feliz Natal para todos nós, né?